Mateus 6,33 diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, olha para mim aqui um minuto. Sabe de uma coisa? Satanás, irmãos, pode tirar o Tiago. Ah, tá, eles estão deixando. Satanás, ele vem trabalhando sorrateiramente, porque o diabo não tem pressa, irmão. Se uma coisa que o diabo sabe é ser um bom diabo, ele sabe a hora certa de atacar você. Ele sabe aqueles que ele tem que se preocupar e aqueles que ele não precisa se preocupar. E o diabo, ele vem colocando distrações para cada um de nós, para que a gente se distraia da presença da fé, da presença de Deus. A Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Às vezes a gente acha que está na presença do Senhor, mas nós estamos longe dele. A palavra do Pai diz assim: o meu povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós honramos com a boca, mas o nosso coração está longe dele. E o que faz com que eu e você troquemos a presença de Deus, o melhor de Deus, em relação às outras coisas, é este mundo, irmão. A Bíblia diz: o mundo passa e as suas concupiscências. Mas se você for uma pessoa apaixonada pela presença do Senhor, nada mais vai fazer sentido para você. Entendo o que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo para você deixar de ter os seus sonhos, as suas conquistas. Mas se tudo isso estiver em primeiro plano e Deus em segundo, você é o mais miserável dos homens da face da terra, porque está trocando a presença de Deus, que sem ela eu e você não podemos fazer nada. Irmão, não é o volume de dinheiro que você tem guardado que vai satisfazer a tua alma e o teu coração. Não é o tanto de bens que você tem. Aliás, Jesus falou que os bens, a riqueza, ela pode tanto te levar para o céu, como ela pode te levar para o inferno. Quando Jesus fala para aquele jovem rico: olha, você está vendo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que era uma fenda pequena numa rocha, do que um rico entrar no céu. Mas o problema não está na riqueza, mas o problema está no coração da pessoa que coloca a riqueza em primeiro lugar na sua vida. Deus não divide a sua glória. Jesus te ama, irmão, mas te ama tanto, 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 que Ele deu tudo que Ele tinha de melhor. Eu acredito que quando Deus falou assim: deixa eu ver o que eu vou dar aqui,
para aquele meu povo, para aquelas pessoas que eu tanto amo. Talvez muitos se apresentaram, mas só havia um que nunca pecou, que não tinha pecado, que era o melhor que Deus tinha, o seu próprio filho. Então Ele entregou o seu filho por mim e por você. Por causa desse amor. E você não pode trocar nada. Nada pode ser maior do que a presença de Jesus na sua vida. Você quer ser uma pessoa completa? Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa que tem paz no seu coração e contentamento? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu tenho aqui alguns exemplos de homens que viveram uma vida em obediência a Deus, que ouviu a Deus, que colocou Deus em primeiro lugar. No livro de, projeta para mim aí, meu irmão, o livro de Gênesis, vai na Bíblia aí, por favor. Gênesis 22, versículo 1 ao 3. Gênesis 22, de 1 ao 3, diz assim: passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Irmãos, olha aqui. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e também Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. O que eu vejo com esse texto na Bíblia? Eu vejo um homem que obedece a Deus cegamente, que ouve a Deus, que não questiona Deus, que não fica por causa de um trabalho que perdeu, indagando Deus: Deus, por que o Senhor permitiu eu perder esse trabalho? Deus, por que não deu certo a compra dessa propriedade? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho servido ao Senhor. Irmão, Deus é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Antes dele nenhum se formou, depois dele nenhum outro haverá. Todas as coisas estão no controle de Deus, todas, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo, seja principados, potestades, tudo está debaixo dele e do controle dele. Deus fala a Abraão, primeiro Deus faz uma promessa: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas eu tenho 100 anos, e daí? Minha mulher tem 90, e daí? Eu vou te dar um filho na sua velhice. E Deus cumpriu. Sara, com 90 anos, deu luz a um filho. Abraão amava tanto esse filho Isaque, porque foi gerado das suas entranhas, da sua esposa, da pessoa que ele amava. E agora, quando aquele menino, com seus 13 anos, já desmamado, então Deus vem agora a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você entregue o teu filho num altar como um sacrifício para mim. Irmão, com certeza muitos de nós aqui ia dizer: não, o Senhor deu, agora o Senhor vai tirar?
Tem aquela música, não tem uma música do Jó, Deus me deu. Você sabe essa música? Não sabe? Sabe? Ah, se você souber, eu vou até chorar, deixa eu ver. Já como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Olha o que você está cantando. Eu adoro pelo que Ele é. Olha o que você está cantando. Eu sou dele, tudo é dele. Olha o que você está falando para Ele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Olha o que você está cantando. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pai, eu vou até chorar, você cantou mesmo. Um irmão muito amado meu, o nome dele era Edilson. Nós ganhamos esse jovem na nossa mocidade. Trabalhou comigo em várias empresas, fizemos seminário em 85 no mesmo instituto. Era vizinho. Aprendemos a tocar junto, eu tocava baixo, ele tocava guitarra, ele tocava baixo. Pregava também. Mas, irmão, o tempo passou. A gente se separou, eu vim para cá, para Itaim, em 91. E ele ficou lá na outra igreja. Ele ficou doente. Diabetes. Perdeu um dedo. Perdeu um pé. Perdeu uma perna. Perdeu as duas pernas. E um dia eu olho no Facebook. E eu vejo ele sentado na cadeira de roda, com violão, chorando e cantando. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Nós estamos falando sério, irmãos. Tem gente que troca Jesus por pouca coisa. Tem pessoa que cerra o punho de Jesus, não vou mais te servir não.
Perdi o meu trabalho. Você é muito mesquinho, irmão. Você não entendeu nada do reino de Deus. Se você soubesse o tesouro que Deus tem preparado para você. Abraão, colocado à prova, pegou. Seu filho foi embora. No dia que Abraão saiu da casa dele, naquele dia, Sara se separou de Abraão. Eles não se viram mais. A Bíblia não fala mais que eles estavam juntos. Eu acho que Sara não acreditou. Falou: você vai fazer isso? Deus deu. E Ele está pedindo. Tudo é dele. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 11 que Abraão, ele cria tanto em Deus, que ele acreditava no coração dele, que mesmo que ele sacrificasse o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitar o menino de novo. Você está entendendo? Do que se trata? Se trata de você acreditar e obedecer a Deus, não do seu jeito, mas do jeito dele. Porque tem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho do Senhor é mais elevado, irmão. Você está achando que Deus está vindo por um caminho, Deus está vindo por outro. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Acreditar, ouvir a voz dele, saber que ele está no controle, obedecê-lo. Quer um outro homem que obedeceu fielmente? Gênesis 6, 8 e 9. 6, versículo 8 e 9. Deus pôs Abraão à prova. E aqui olha o que a Bíblia diz, 6, 8. Noé, porém, encontrou favor aos olhos de Deus, numa geração aonde todo mundo era pecador, todo mundo longe de Deus, uma geração inteira se afastou do Senhor. Então este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem o quê? Justo, íntegro entre as pessoas da sua geração, e ele andava com Deus. Andar com Deus, irmão. Andar com Ele é segui-lo, é pegar na mão dele e deixar Ele te levar. Não é querer tentar conduzir Deus, é deixar Deus te conduzir. Tem gente querendo dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Deus não precisa de conselho seu, Ele precisa que você o obedeça, que você pegue na mão dele e deixe Ele guiar você. Para de dizer para Deus o que Ele tem que fazer para você. Ele é Deus. Ele não vai fazer o que você acha que Ele tem que fazer. Ele vai fazer aquilo que é o melhor. E o melhor que Ele tem para você, muitas vezes você não vai entender. Quantas vezes a gente faz coisas que às vezes não entende, mas Deus sabe, irmãos. Eu e a pastora, nunca nós teríamos saído lá do Jardim Helena, nunca. Sabe por que nós saímos? Porque Deus mandou. Irmão, eu chorei. Irmão, eu chorei quando eu saí do Jardim Helena. Uma igreja com 50 pessoas. Eu chorei. Eu não era pastor da igreja. Eu só era aquele que limpava o sapato do pastor. Eu não queria ter saído de lá. Não queria, irmão. Não queria. Colocaram a gente para fora. Eu falei: Deus, por que está acontecendo isso?
na minha casa um dia, meu coração quebrado. Não tinha internet, tinha telefone. Aí eu recebi um recado, foram me avisar lá, ó, o pastor Mauro está pedindo para você ligar para ele. Aí liguei, dá para você vir aqui na igreja? Lá na Casa Verde, na Vila Verde. Pô, pastor. Eu cheguei com a minha esposa lá, 2 jovens, inexperientes, mas apaixonados por Jesus. Falou, olha, tem uma igreja lá no Itaim. O pastor foi embora. O pastor abandonou a igreja. Tem umas 250 pessoas lá. Meu Deus, você pode ir lá cuidar dessas pessoas? Eu falei, vou. Irmão, meu coração triste, porque eu não queria ter saído de lá. Eu vim para cá. Quando eu cheguei, não tinha 250, tinha 8 pessoas. Isso faz 35 anos. E olha que a igreja se tornou. Temos que fazer 3 cultos no domingo, porque não cabe todo mundo aqui. Obedecer a Deus, irmão. Deus falou, Noé, você vai fazer uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Ele nunca havia chovido, mas ele não reclamou. Ele começou a construir uma arca, ele levou mais de 100 anos para construir uma arca, com os recursos que ele tinha naquela época, e as pessoas zombando. Até o dia que Deus falou, porque você me obedeceu, entra você, tua esposa, teus filhos e as esposas dele dentro da arca, e os animais que eu mandei você colocar na arca. E quando eles entraram, Deus fechou a porta da arca, e o dilúvio caiu. Queima mais, me deixa te amar mais e mais, me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais do que te amei ontem, mais do que te amo hoje, me deixa te amar mais e mais do que te amei ontem, mais do que te amo hoje, me deixa te amar mais. Sabe quando nós mostramos o nosso amor por Ele? O nosso amor é demonstrado ao Senhor quando nós o obedecemos. Jesus disse assim: vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Vocês dizem que me amam, mas vocês não me amam, porque se vocês me amassem, vocês fariam o que eu falo para vocês fazerem. Porque aquele que me ama de verdade fará o que eu mando. Eu o amarei e ele será amado do meu Pai. E mais do que isso, eu me manifestarei, eu me revelarei para ele. Olha como é bom obedecer ao Senhor.
Irmãos, Moisés, um dia, cuidando das ovelhas do seu sogro, lá no monte Horebe, ele vê uma visão, uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. E quando ele chega perto para ver aquela visão, ele ouve a voz dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o solo que você pisa é terra santa. Aqui é o monte de Deus. Deus falou: Moisés, eu vou usar você, Moisés, para tirar o meu povo que está clamando por mim, clamando por libertação. Mas Senhor, eu não sei falar muito bem, sou ruim de palavras. Não, eu vou usar teu irmão. Eu falo para você, você fala para ele, ele fala para o povo. Mas eu vou chegar lá, Faraó vai perguntar: quem te enviou? O que eu digo para ele? Diga que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. Mas e se ele perguntar de algum sinal? Põe a mão no teu peito, tira, saiu toda leprosa, bota de novo, tira, limpa como a de uma criança. Pega essa vara que está na tua mão, joga no chão, virou uma serpente. Pega pela cauda, virou de novo. Estou com você, somente vai, e eu vou usar a tua vida. Irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Pastor, como eu sei que eu estou pondo o reino em primeiro lugar? Se o futebol é mais importante do que você estar na presença do Senhor, numa reunião de oração, numa reunião de estudo bíblico, você não está pondo Deus em primeiro lugar. Se você trocar qualquer outra coisa pela presença de Deus, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Se você é daquele que primeiro tira tudo que você precisa, para depois dar a sua oferta, o seu dízimo, você não está pensando em Deus em primeiro lugar. Como eu sei, pastor, se eu estou pondo o Senhor em primeiro lugar? Então, irmão, busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu sei que muitos de vocês têm necessidades, como eu também tenho, mas a Bíblia diz que Deus sabe aquilo que você precisa antes mesmo de você precisar. Esteja perto dele, tenha desejo pela presença dele, queira caminhar com ele, não tenha vergonha dele, fale dele, testemunhe dele, e ele vai estabelecer os teus caminhos.